Olá, famílias, tudo bem? Eu sou Raquel Santos, tenho 22 anos e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é muito relevante para a nossa sociedade, que é sobre inteligência emocional para as crianças. Falar sobre inteligência emocional, falar sobre as emoções, já é um avanço muito grande para a nossa sociedade. Simplesmente porque durante muitos anos, nossas emoções sempre foram deixadas de lado. Nós nunca fomos vistos como seres completos e as nossas emoções essenciais para o nosso crescimento e o nosso sucesso. Nossas emoções sempre foram deixadas de lado e nós sempre tivemos que viver no padrão de estudar para trabalhar, para ganhar dinheiro, e isso era ter sucesso. E agora, com o avanço, nós temos mudado a nossa visão. E isso é muito importante. Simplesmente porque as emoções fazem parte de nós. E nós temos que ter inteligência emocional simplesmente porque inteligência emocional é só nós sabermos domar as nossas emoções, nós sabemos aprender a lidar com elas. E isso com certeza será muito benéfico para nós, para a nossa vida. Quando falamos sobre inteligência emocional, normalmente está sempre ligada aos adultos, o que também é muito importante porque como adultos é essencial que a gente seja inteligente emocionalmente. Mas se somos adultos que não somos inteligentes emocionalmente, é porque fomos educados desde criança a não lidar com as nossas emoções. Então é importante que as nossas crianças também sejam inteligentes emocionalmente e desde cedo, desde que nascem, a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. Se hoje você tem contato com alguma criança, se você está ligado à educação de alguém, seja como pai, tio, professor, seja lá o seu vínculo, é importante que você entenda esses passos que nós vamos conversar hoje. Bom, o primeiro passo aqui para a gente poder exercer a inteligência emocional nas nossas crianças é sermos exemplo. As crianças aprendem por imitação. Então nós, como pais, como os professores, seja lá qual for o nosso vínculo, nós precisamos entender que somos exemplos. Nós somos a referência maior das nossas crianças. Então a nossa fala precisa estar vinculada com a nossa prática. Uma coisa deve levar a outra, senão para elas não vai fazer sentido nenhum. Em segundo lugar, nós precisamos entender de que eles precisam encontrar em nós um ponto de refúgio e apoio. Eu não sei você, mas eu nunca confiei e desabafei com alguém que eu não confiava. Nós só conversamos sobre coisas que nós sabemos que é muito importante com pessoas que nós confiamos, com pessoas que nós levamos a sério, que sabemos que estão se importando conosco. E as crianças são a mesma forma. Elas não vão conversar com você e desabafar, principalmente as crianças, porque elas não entendem muito o que está acontecendo com qualquer pessoa. Então elas precisam sentir em você esse ponto de referência, esse ponto de apoio, para que assim ela se sinta à vontade de conversar sobre as tantas coisas que passam pela cabecinha dela. Em terceiro lugar, é importante a gente não subestimar as nossas crianças. Muitas vezes nós olhamos elas e falamos assim: elas não têm capacidade de aprender, elas são muito pequenas, deixa para depois ela aprende a lidar com isso. Mas não, é essencial que desde criança, no jeitinho certo de fala, com cada criança na sua idade com a certa fala, nós entendamos que elas são capazes de aprender. Elas são criadas com as emoções e elas são capazes de entender e aprender como lidar com elas. É óbvio que todas elas estão num processo e em processos acontecem erros, acontecem falhas. Isso é normal, não será perfeito, mas é importante que a gente sempre trabalhe isso, não subestimando elas. No quarto ponto, é importante que a gente não julgue. É óbvio que, ainda mais nós como adultos, nós sempre erramos, nós sempre voltamos atrás, aprendemos uma coisa e depois fazemos errado de novo, quanto mais as crianças que estão num processo ainda mais de se descobrir. Então é importante que a gente não julgue falando: você aprendeu isso ontem e hoje você já está fazendo isso desse jeito. Não, são processos e em processos acontecem erros, é totalmente normal. Em quinto lugar, nós precisamos ajudá-las, porque elas não entendem o que está acontecendo dentro delas. Por mais que elas tenham sentimentos e os sentimentos estejam dentro delas,
Elas não entendem a bagunça, que elas não entendem o que está acontecendo, porque ela sentiu isso em tal momento. É uma confusão. Então, o nosso papel como colaboradores da educação dessa criança é ajudar a criança a entender o que está acontecendo dentro dela. E aí vem o quinto passo. Nesse quinto passo, nós precisamos entender que elas têm emoções. Que assim como eu e você, elas são criadas desde o momento que elas saem da barriga da pessoa que as gerou, que elas são cheias de emoções. Quando bebês, 1 ano, 2, 3, as emoções sempre estão ali. E como eu disse antes, elas não entendem que isso são emoções. É tudo uma bagunça lá dentro. Por isso vem o 6º passo. No 6º passo, nós precisamos ajudar as nossas crianças a identificar essas emoções. Quando elas sentem esse vínculo conosco, provavelmente elas vão conversar com a gente. Por isso a gente precisa estar atentos, porque elas não vão chegar falando pra você, eu senti isso. Não, elas vão dar indícios e a gente precisa estar ligado para poder vincular isso e identificar junto com elas. Então é importante que a gente esteja atento aos sinais. Muitas vezes uma criança vai chegar e vai conversar com você e falar, ai, tia, ontem um amigo tirou da minha mão o brinquedo e eu fiquei muito assim com uma coisa ruim, eu queria machucar o meu amigo. E aí você pode conversar com ele, olha só, isso que você sentiu é raiva. Você sente isso porque o amigo fez uma coisa ruim com você. Entende? É essa troca de comunicação. Você vai ajudar ele a identificar o que está acontecendo dentro dele. E aí a gente vai ao 7º ponto. Identifique e nomeie, porque é importante que a criança entenda que cada emoção vai acontecer em um momento. Então é importante que ele entenda o que é a raiva, o que é a ansiedade, o que é cada emoção, para que ele entenda quais são os momentos que essas emoções irão ocorrer. Então vamos supor nesse momento do brinquedo que o amigo falou, ai, eu fiquei muito bravo. Muito bem, você ficou com raiva. Você ficou com raiva. O que é raiva? Raiva é quando a gente fica com uma coisa lá dentro bem ruim que a gente quer fazer mal até para outra pessoa, porque alguma coisa está me incomodando, alguma coisa não está sendo do jeito que eu planejei, do jeito que eu queria. E aí eu sinto isso que é como se fosse uma fúria, uma braveza, entende? Eu nomeei para ele. E aí nós vamos no 8º passo. O 8º passo diz sobre o que a gente faz com esse sentimento. Não é só ele entender o que é o sentimento, nós precisamos ajudá-lo a entender o que fazer com esse sentimento. Porque nós sabemos que muitos dos nossos sentimentos têm lados ruins. Muitas vezes quando a gente está bravo com alguém, a gente quer machucar a pessoa, seja com as nossas palavras, ou até uma criança quer bater no amigo. Quando estamos com inveja, a gente quer pegar a coisa da pessoa pra nós, ou a gente fica olhando e desejando que a pessoa não tenha mais nada bom. E as crianças são assim também. Então é importante que a gente ajude eles a entender o jeito de agir no momento das emoções específicas. E ok, por que tudo isso é importante? Como isso tudo pode ajudar? Simplesmente porque são 3 coisas. A primeira coisa é, a criança vai se conhecer. Quando a gente se conhece, nós sabemos como vamos agir em certas situações e com isso nós podemos evitar situações. Nós vamos entender como o nosso corpo reage e por isso eu vou fugir de algumas coisas para não fazer mal para mim nem para o próximo. Em segundo lugar, a criança vai ser uma criança questionadora. Muitas vezes hoje em dia as crianças são ensinadas a só obedecer. Você não faz isso porque é errado, você não faz isso porque é certo. Mas ok, por que é certo? Por que é errado? A criança precisa aprender a refletir. E assim, aprendendo a refletir, ela vai entender o processo do certo e do errado. Então é importante questionar. Muitas vezes a gente cala as nossas crianças falando, não, é isso e pronto. Mas não é isso e pronto, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. E é importante que ela saiba, porque no futuro, quando adulto, quando adolescente, ela não vai aceitar qualquer teoria de qualquer pessoa, de qualquer influência boa ou ruim. Ela vai ter seus próprios argumentos, ela vai aprender a questionar e argumentar as ideias dela e aprender a lidar com as opiniões dos outros.
Porque hoje em dia nós temos um problema muito sério na nossa sociedade de não entender o que as outras pessoas falam. Nós não respeitamos. E a pessoa questionadora vai aprender a lidar com as diferenças. O terceiro ponto é a criança saber o seu papel na sociedade. Hoje em dia nós temos um problema muito forte com isso, que muitas pessoas não entendem o seu papel na sociedade. E aí são participantes da sociedade de forma negativa, fazendo coisas negativas, não respeitando o próximo, sendo pessoas que não estão agregando para a sociedade em si. Uma criança que é ensinada desde sempre a ser emocionalmente saudável, ela vai entender o seu processo, ela vai se conhecer, vai conhecer que existem outras opiniões. E aí ela vai saber fazer as coisas que não machucam tanto a si mesma quanto ao próximo. Que ela vai saber respeitar as pessoas ao seu redor. Bom, agora eu tenho um exemplo para dar nessa situação, para a gente ver como isso está embutido na educação. Não é uma coisa difícil de se fazer. Existiam dois amigos, João e Emanuel. João e Emanuel estavam brincando juntos, de carrinho. O carrinho de João era amarelo e o carrinho de Emanuel era vermelho. Mas a cor favorita de João era vermelho, mas ele não ganhou o carrinho vermelho. Então João pegou o carrinho de Emanuel e Emanuel ficou tão bravo, mas tão bravo, que pegou e tascou um tapa no João. O que fazer numa situação dessa? Pegar, simplesmente resolver e cada um vai pro seu lado? Não, eles precisam aprender a refletir sobre o que aconteceu. Então eu vou puxar os dois, não vou culpar só quem bateu, porque os dois tiveram emoções e os dois agiram de forma negativa perante essas duas emoções. Então eu vou ensinar, vou perguntar como os dois se sentiram, por que fizeram o que fizeram. Vou ajudar a identificar como. João, Emanuel, como vocês se sentiram quando um ou outro fez mal? João pegou o carrinho de Emanuel porque a cor favorita de João era vermelho e ele estava com o carrinho amarelo. Mas João, quando você quer uma coisa do amigo, você não precisa brigar e nem pegar o brinquedo do amigo. Você tem que conversar, você tem que pedir para trocar. Você gostaria que ele pegasse o brinquedo de você? Não, exatamente. Emanuel, o que aconteceu? Como você se sentiu quando o João pegou o seu brinquedo? Você ficou com uma coisa muito ruim lá dentro e quis bater no amigo? O que você sentiu foi raiva. Mas a gente, quando tá com raiva, a gente não pode fazer a primeira coisa que a gente pensa. A gente tem que pensar, se acalmar e conversar com o amigo, porque aí o amigo vai pedir desculpa pra você e vocês vão dividir o brinquedo. Entende? É mais ou menos isso. E após esse momento, os dois têm que pedir desculpa, os dois têm que se entender e conversar, e tudo bola pra frente. Então esse é um processo muito tranquilo, tá embutido no nosso dia a dia. A gente só tem que aprender a lembrar de que as situações não são tão simples como só um brinquedo que foi pego. O brinquedo foi pego por causa de um sentimento que surgiu no momento. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado um pouco você. Se você tem alguma dúvida, você também pode conversar comigo aqui, mandar alguma dúvida que eu possa conversar mais um pouco com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder ajudar você de alguma forma. Um beijo e até mais. Então, vamos começando, né? É, as- Hoje, como eu falei, a gente pediu para que as famílias vissem um vídeo da Raquel. Quem não viu ainda o vídeo, eu peço que no final da live veja para entender um pouquinho melhor. A Raquel, ela está fazendo faculdade de pedagogia e o tema do trabalho de conclusão de curso dela é sobre a inteligência emocional na aprendizagem das crianças, né? Então, eu pedi para ela que ela trouxesse um pouquinho do que ela tem estudado, do que ela tem conhecido, para que a gente pudesse também estar compartilhando com as nossas famílias, né? Então, a Raquel fez um vídeo sobre inteligência emocional para criança e a gente agora, hoje, eu e a Patrícia, a gente vai fazer uma conversa
sobre atividades práticas, né? Sobre o que ela falou. Baseado no que a Raquel falou, o passo a passo, quem viu o vídeo sabe que ela fala 7 passos, né? Para a gente estar trabalhando a inteligência emocional nas crianças. A gente separou aqui algumas atividades, algumas sugestões que a gente pode estar fazendo com nossos pequenos. Então, hoje a live é sobre atividades práticas que eu estou trabalhando e ensinando a inteligência emocional para as crianças pequenas. E aí, né, quando eu assisti o vídeo dela, eu achei muito legal, porque eu comecei a relacionar esse tema, né, da inteligência emocional que ela traz com o que a gente estuda, que é na análise do comportamento, né? E aí, isso vai muito de encontro com quando a gente fala em autismo, né? Que as pessoas autistas, elas já têm essa dificuldade de interpretação das emoções e das expressões, né? E isso como muitas pessoas têm essa dificuldade quando a gente fala de criança, elas vão precisar aprender a interpretar isso, entender, né, esses sentimentos, né, e ter essa inteligência emocional. E a pessoa autista, ela também vai precisar, e talvez a gente vai precisar usar estratégias específicas para que ela possa compreender o que está acontecendo, né? Aquele sentimento, né? Até a Raquel fala, né? Que a criança precisa entender o sentimento da raiva, né? O que é isso que eu estou sentindo que é ruim, né? E eu achei muito legal ela traz uns passos, né? Eu achei muito interessante os passos que ela fala. E aí acho que a gente podia pensar de você ir falando, né? Cada passo, e a gente vai relacionando com a nossa prática, né? E eu acho que ficou muito legal, né? Quando ela fala desses passos, eu e a Andrea estava conversando agora, e a gente começou a pensar, nossa, quando a gente treina a habilidade tal, a gente está preparando ela para chegar nessa interpretação dessa inteligência emocional no futuro. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Isso, então assim, lógico que a gente tem a questão da inteligência emocional, ensinar isso, a se entender, a entender do outro, a entender essas emoções é para todas as crianças, típicas e atípicas. As crianças atípicas, né, ainda mais com transtorno do espectro autista, então ele já tem uma dificuldade, né? Uma das características diagnósticas é essa deficiência, esse déficit na interação social. Então, não quer dizer que a criança não possa aprender, isso que a gente quer deixar mais claro, né, Paty? Quer dizer que ela pode aprender, a única coisa é que a gente tem que entender esse processo e estar auxiliando ela. Então, vamos lá então falar sobre o passo a passo que a Raquel traz e aí eu vou trazendo alguns exemplos práticos, tá bom? Isso. O primeiro passo que ela fala é de ser o exemplo. Então, como a Raquel fala e nós sabemos, né, a gente fala isso sempre, a criança aprende por imitação. Então, nós pais, familiares, cuidadores, professores, terapeutas, seja quem for, os adultos, né? A gente tem que pensar em como que tá sendo, como que eu demonstro, primeira coisa, né? Como que eu demonstro as minhas emoções. O que eu faço quando eu tô chateado, com raiva, nervoso? O que eu faço, né? Eu grito, eu choro. Então, porque aqui acontece, o que eu faço, a criança tende a imitar, né? E aí eu trouxe, fora desse contexto de ser exemplo nas emoções, mas que tem a ver com a emoção, é a questão do sono, por exemplo, né? Uma pessoa que não dorme bem, que não tem uma noite de sono tranquila, agradável, ou dorme uma quantidade necessária, ela acaba que também as suas emoções ficam um pouco diferenciadas. Então, a questão do sono ela é importante também para o reflexo das nossas emoções. Então, a gente precisa também pensar como que eu durmo? Como que é a questão do... Eu vou dormir, eu falo para a criança ir dormir, mas eu fico vendo TV. Ou na hora que eu vou dormir, deitar com a criança, eu fico mexendo no celular, eu fico vendo TV. Que exemplo que eu estou dando para aquela criança estar me imitando, né? E a outra questão também da... Um minuto. Chama o papai, filha. Chama o papai. Uma pausa da Maria aqui chamando. Então, né, aí depois outra coisa é a questão da alimentação, né? A criança que também tem uma dificuldade na alimentação, isso também acaba trazendo consequências para a questão emocional dela, né? Então, a outra coisa é como que eu como? Qual que é o exemplo que eu dou? Todo mundo senta à mesa para comer ou não, né? Como que isso acontece? Eu como vendo TV, eu como no celular, cada um come no horário, a gente tem o hábito de sentar à mesa para comer, então isso também reflete na forma que a criança vai te imitar e vai estar te seguindo como exemplo, né?
Então, desse primeiro passo de ser exemplo, a gente precisa pensar nisso tudo, né? Eu sei que são muitas coisas, mas é bom a gente sempre estar refletindo e pensando, né, o que a gente está demonstrando e trazendo para a nossa criança. O segundo ponto... Até mesmo, por exemplo, nessa questão da imitação, né? Por exemplo, nós que somos, por exemplo, agora mães, né? Que eu e você somos mães, e a maioria que também é mãe, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo no dia a dia. Então, por exemplo, eu fiquei estressada porque aconteceu alguma coisa lá em casa. E aí eu pego e, sei lá, e dou um tapa na mesa, ou eu quebro alguma coisa, ou eu grito, né? A criança, ela vai estar prestando atenção em tudo isso. E aí tende a reproduzir, né? Sim, ela vai reproduzir. Ela vai tender a reproduzir essas ações diante de uma emoção que às vezes ela ainda não está entendendo o que é, né? Isso, com certeza. Daí o segundo passo que a Raquel traz é da gente ser um ponto de apoio para essa criança. Então a gente precisa conhecer a criança, conhecer quais são os sinais, as sinalizações que ela faz e o principal, ter empatia, né, por ela. E aí, lembrando da live que a gente fez com a Rafaela, que ter empatia é você se colocar no lugar do outro, sendo o outro, não sendo você. Então, quando você vai ter empatia pelo seu filho, você precisa se colocar no lugar do seu filho, pensando que ele é uma criança, qual é a compreensão dele, quais são as coisas que ele faz, né? Enfim, então precisa ter todo esse raciocínio também de se colocar no lugar dele, compreender ele. Pra quê? Por que a gente precisa fazer isso? Para criar um vínculo, né? Um vínculo emocional com a criança. Eu acho que é muito legal, né? Você vai falar dos próximos passos, mas para quem já assistiu o vídeo da Raquel, vai ver que o próximo passo, né? Ele vai entender a você explicar o que está acontecendo, que a Amanda vai dizer já já. Mas, assim, essa questão da empatia, ela é muito importante porque eu preciso saber a forma com que o meu filho entende e consegue compreender as coisas. Então, se o meu filho fala, eu preciso saber como ele fala, qual é o vocabulário que ele tem, se ele consegue entender através de imagens ou, enfim, como é a forma que o meu filho aprende. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque vai depender da idade da criança, sim, a forma que ela se expressa, né? Então, cada mãe vai ter que ter essa sensibilidade de entender a forma, porque assim, se você for tentar direcionar a sua criança para que ela entenda o que está acontecendo por exemplo, explicando verbalmente, diante de uma situação, em vez de ajudar, você vai estar piorando se você não sabe a forma como ela compreende, né? Como ser mais claro, por exemplo, né, lá no vídeo da Raquel, ela dá o exemplo de duas crianças que brigam, né? E nessa situação da briga, uma bate na outra. E aí, na hora que eu vou rapidinho, chama só o Lucas e tá já bom, volto, continua. Tá bom, vai lá. Na hora que a Raquel ela explica, né, que é importante explicar para essa criança o que está acontecendo, ela vai explicar da maneira como ela entende. Então, no caso, por exemplo, a Raquel, a mãe ali fala com as crianças, olha, por que você bateu, o que você sentiu. Mas as nossas crianças, a gente precisa entender como ela compreende. Porque se eu falar e ela não entender o que eu estou falando, eu estou reforçando talvez esse comportamento de bater. Então é importante essa empatia dos pais em como o seu filho aprende. Isso, e entende as coisas. E aí, lembrando falando disso, né, da questão da empatia, de saber como o filho aprende. E lembrando também da live da Rafa, né, quando ela fala sobre a questão da autoestima da criança, né? Então, se você tem empatia, se você sabe quais são os processos que a criança você consegue entender e também reforçar essa autoestima dela, né? Você fazer isso de forma natural e orgânica, né? Ou seja, elogiando nas tentativas dela, elogiando os pontos fortes dela de forma natural, né? Então, isso também é muito importante. E aí, então, para quem chegou agora, né? Acho que chegou mais gente. Eu só vou dar um resumo. A gente está falando sobre a inteligência emocional referente ao vídeo que a Raquel publicou. Quem não assistiu depois está lá na página da Amanda. Continua, Amanda. A Amanda está falando dos passos
para se ter uma Isso, então, inteligência emocional. o primeiro passo é ser exemplo, né? Você tem que ser exemplo para sua criança. Depois você precisa ser ponto de apoio. Então, o que significa isso? Você criar esse vínculo emocional com seu filho, com a sua criança, né? E o terceiro passo que a Raquel fala é de você não subestimar a criança, que é isso foi que a Paty falou. Você entender que ela está dentro de um processo. Lembrando da live da Rafa também, elogiar enaltecer, né, que ela fala, mas poderia ser elogiar a tentativa da criança de fazer o processo, não necessariamente só quando ela tem êxito, quando ela acerta, mas sim você também reforçar, né, que a gente sempre fala, a tentativa, dando aí as ajudas, né, para evitar o erro da criança, evitar que ela se frustre, né, e então, primeiro eu acho que essa questão é isso, você não subestimar, né, que ela fala, o terceiro ponto é isso, então é você entender todo esse processo. E aí o que a Paty também acabou de falar é você pensar que quando você quiser ensinar algo para o seu filho, você precisa entender em que nível que a sua criança está, né? Qual é a questão do desenvolvimento dela que ela está, em que ponto do desenvolvimento que ela está, o que você quer ensinar e meio que esmiuçar, né? A gente chama de linha de base, né? Mas é isso, criar um passo a passo do processo para você entender em que ponto a criança está e o que você precisa ensinar a ela. Sim, e eu acho que é interessante nessa hora que a Raquel fala, né, que é importante a gente não julgar, né? Isso, que é. Então, ela explica assim, né, que nós, adultos, a gente erra muito. Então, por exemplo, eu aprendi que tal coisa eu tenho que fazer desse jeito. E aí, da próxima vez, eu vou lá e eu erro. Eu faço tudo errado. E aí, as crianças também vão fazer isso. Então, você teve todo um trabalho com o seu filho e ensinou para ele. Aí, na próxima, você ensinou para ele que não podia bater no amiguinho quando sente raiva. E aí, chega o bilhete da escola de novo, que seu filho bateu. Isso. Então, assim, é importante essa questão, né? Desse terceiro passo, que a gente está o quarto. Na verdade, o não julgue, o não julgue, ele é o quarto passo, mas eu acho que ele tem a ver com o terceiro. Eu já adiantei. Porque se você não subestima a criança, se você entende que é um processo que ela está aprendendo, você não pode julgar. E aí eu acho que eles estão meio que juntos mesmo, que era o que eu ia falar agora. Lembrar que há erros e acertos, né? A gente erra e acerta toda hora. É sempre assim, é um processo, né? Ela fala bastante dessa questão do processo. Eu acho que isso é o que a gente sempre fala também, né? Em qualquer habilidade, e mais nas habilidades sociais, né? Nessa questão das habilidades emocionais, inteligência emocional, é também um processo que a criança ela leva um tempo. A gente leva uma vida inteira, a gente é adulto e às vezes a gente se frustra, e às vezes a gente dá um chiliquinho, às vezes a gente grita e se descontrola, ainda mais uma criança que está ainda mais nesse processo, né? E aí, por fim, né? Não por fim, mas assim, acho que é o grande ponto do vídeo da Raquel, que aí eu vou juntar, que é o passo 5, 6 e 7, que eu vou juntar tudo como se fosse um passo, que é realmente sobre as emoções. E daí eu vou tentar trazer algumas ideias sugestões de atividades que a gente pode estar fazendo para trabalhar as emoções com as nossas crianças. Então, lembrando, né? O primeiro passo para trabalhar a inteligência emocional no seu filho é você ser exemplo. O segundo passo é você ser um ponto de apoio, ter um vínculo emocional com a sua criança. O terceiro passo é você não subestimar o seu filho, a sua criança, não julgar. E aí o quinto, sexto e sétimo passo, ele está relacionado a essa questão de ensino realmente específico da habilidade de emoções. Então, eu acho que é importante a gente trazer algumas coisas como, por exemplo, normalizar. Falar para a criança que é normal, que nós teremos sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Eu acho que essa é uma grande coisa, é você entender isso, você passar para o seu filho isso, que vocês vão ter sentimentos bons e ruins. Depois disso, né, o que a Raquel fala é de ajudar a criança a identificar, depois ajudar a criança a entender, compreender o sentimento dela, né, um autoconhecimento, e daí também, depois é a questão do nomear, você ensinar para ela que aquilo que ela está sentindo, né, então primeiro você tem que ensinar a criança que sentimentos são normais e elas aceitarem o seu sentimento. E depois você tem que ajudar ela a identificar o que eu estou sentindo. E isso que eu estou sentindo é o quê? Então aí ela vai entender, vai ter um autoconhecimento que aquele sentimento e aí você nomeia, né? Que é que você vai trabalhando essa questão para ela aprender também a nomear. E agora, então,
vamos lá na prática, né? É importante a gente entender que a gente não pode fazer algumas coisas assim rápidas, né? Que nem a gente falou sobre o quadro de rotina, não é só fazer o quadro e pôr lá e vai funcionar. Economia de fichas, não é só fazer, ou o quadro de incentivo, não é só fazer, pôr lá e funcionar, você tem que entender o passo a passo. Então, eu separei aqui, são 8 passos para você ensinar o seu filho isso, a normalizar, identificar, entender e nomear as emoções dele. Primeiro, o primeiro ponto é a criança consiga parear fotos de pessoas com emoções. Aí pode ser fotos suas, fotos da criança, tá vendo? Primeiro precisa ser algo real, como a fotografia, né? E aí você vai ensinar primeiro a criança a identificar, né? Olha, aqui tá feliz, triste, com medo. E aí a pessoa fala, cadê a pessoa, cadê a foto, cadê a pessoa feliz, né? E aí aqui você vai colocando, aí ela vai identificar, para depois você ensinar ela a nomear o que a pessoa está. E aí ela vai dizer feliz, triste, com medo. Exatamente. E aí, eu acho que, deixa eu só colocar uma coisa, é importante, claro, né, claro, pensar que as nossas crianças, né, elas são muito pequenininhas, né, porque a gente atende crianças até 5 anos, né? Então, a maioria das mães aqui devem estar pensando, mas eu vou mostrar essa foto pro meu filho, ele não vai entender, porque ele ainda não entende. Antes, né, é interessante a gente pensar que nós vamos chegar nesse nível, né, de interpretação, né? Antes disso, existem alguns passos, que são aquelas habilidades que a gente ensina vocês aqui no Cipiteia, né? Então, desde o contato visual, a imitação para a criança perceber o outro, né? Rastreio. E depois rastreio de objetos, e depois o pareamento de imagens, né? Imagens de figuras reais, depois abstratas, até a gente chegar nessa questão da identificação dos sentimentos ali através da imagem. Então, para chegar nela, existe também um passo a passo. Então, é importante vocês terem essa consciência, que talvez o filho de vocês ainda não vai entender essa imagem, mas todo o trabalho que vocês estão fazendo antes, né, aqui com a gente, vai levar ele a ter capacidade de compreender isso no futuro. Tá? E aí, aqui também, essa questão das imagens. Exemplos da Amanda. Isso. Então, esse primeiro com fotos pode ser. Aqui eu peguei na internet porque realmente não tinha como fazer, mas assim, pode ser com a foto da criança, né? Feliz, triste, você pode tirar fotos da situação para ela identificar. Pode ser com foto sua, que às vezes é mais fácil a criança identificar com a foto de um familiar do que fotos de desconhecidos. A única coisa que eu trouxe desse é de fotos de pessoas, né? Só pra gente saber que a gente tem que começar com fotos de pessoas. Então, assim, a criança já consegue entender fotos de pessoas, minha, da criança, de outra pessoa. Se ela já tá com essa habilidade, né, já tá hábil nisso, já tem essa habilidade, aí sim a gente passa para o segundo passo, né, a segunda estratégia, que são os desenhos das emoções. Então, deixa eu pegar aqui. Então, são realmente desenhos, figuras, né, das emoções. Triste e alegria. Então, assim, porque primeiro ela precisa identificar em fotos reais, que é mais concreto para a criança, né? Fotos dela. E lógico, você vai trabalhar em situações que ela vive também. Então, se ela tá feliz, você vai ensinar, olha, você tá feliz, né? Você vai nomeando para ela. Tá triste, nossa, por que você tá triste? Isso que você tá sentindo é triste, né? É tristeza. E aí você também vai ensinando a partir disso, primeiro com fotos, para depois ir pro desenho. A gente sempre fala isso até no quadro de rotina, né, Paty? É interessante, às vezes, no quadro de rotina, você começar com fotos reais para depois ir para as ilustrações, para as imagens, que aí fica um pouco mais abstrato, então é um passo um pouco mais difícil que a criança abstrair e entender que esse desenho significa alegria, né? É mais fácil ela fazer isso primeiro com foto. Depois que você já está sentindo, a criança já está conseguindo identificar, ela já consegue nomear, você fala, cadê? Né? Tem vários jogos para você fazer com esse de brinquedos. Você pode fazer bonecos, você pode fazer... Tem jogos que são de rosto, e aí você vai colocando, sorrir, colocar o rosto, né? Desenhar o rosto. Você pode fazer com desenho, você pode desenhar em várias coisas e colar pela casa. Mas a ideia é essa. Primeiro começar com fotos para depois... para ir para esse segundo passo de figuras, né? Porque às vezes é mais difícil. Então, se você já viu, meu filho já sabe, eu mostro foto, ele já sabe. Então, você já pode ir para o de imagens. Agora, se não,
Imagens ele ainda não está entendendo, então vamos trabalhar com fotos. E lembrando que a Paty falou, tem habilidades que são pré-requisitos como rastreio, contato visual, e que, como a gente falou na live com a Aline bastante, precisa da avaliação e discussão da equipe com a família, tá? Mas só para a gente ter algumas ideias aqui, né? Algumas ideias práticas. Terceiro ponto, né? Então, o primeiro ponto são fotos. A Raquel entrou agora. Raquel, obrigada. Estamos falando, depois você vê a live desde o começo. A gente já está aqui nos seus passos 5, 6 e 7, falando um pouquinho sobre como trabalhar isso. Então, a gente deu a ideia de trabalhar primeiro com fotografias, né? Depois com figuras mesmos, né? Figuras mostrando para a criança o desenho, né? Mas uma abstração um pouco maior. Depois disso, depois desses 2 passos, o terceiro passo é desenhos, histórias ou situações da vida real que você vai colocar a criança no lugar dela, né? Onde situações que geram emoções. Então, o que é isso? Deixa eu explicar um pouquinho. Então, você vai mostrar para a criança um desenho de uma determinada emoção e você vai perguntar para ela o que ele está sentindo aqui nessa situação. Para a criança saber que é medo. Então, situações que geram emoções. Isso pode ser no cotidiano dela. Quando você vê tal coisa, você fica com... E aí a criança vai entendendo que situações geram emoções, como encontrar um bicho, como, por exemplo, ela tem medo de um desenho, de um personagem. Então, você vê que é um passo a passo, né? Primeiro ela tem que conhecer as emoções para depois ela entender situações que geram emoções, né? Então, aqui, acho que dá para ver esse exemplo de uma história bíblica de Daniel na cova dos leões. Então, o que ele sentiu quando ele estava na cova dos leões? Ele sentiu medo, né? Então, aí depois você vem para essa abstração das histórias, né? Histórias sociais, reais da criança ou uma história que você vai contar para ela. Sim, olha que legal. A NJ, não sei o nome dela, porque o login dela é NJ Uniquestor. Ela tá falando assim que a filha dela gosta de brincar com a irmã, de fazer caretas. Aí a irmã fica fazendo careta de triste, feliz, alegre. E ela tá se interessando bastante e tá fazendo assim. Isso é bem legal mesmo. Isso. E aí depois você vem para essa questão. Então, assim, não adianta a gente... no final, a gente vai entender todo esse processo, mas tem que ser trabalhado esse passo a passo, né? Situações, figuras do cotidiano da criança, enfim. Aí depois então, primeiro, fotos de pessoas, desenhos, fotos de pessoas com emoções, desenhos de emoções, situações, histórias que demonstrem emoções. E aí depois vem uma coisa que é um pouquinho mais difícil, que é as histórias que são desejos de emoções e que esses desejos geram emoções. Por exemplo, aqui, né? As crianças estão vendo o menino brincar com a bola, então, Aline e Pedro querem a bola de João. Que sentimento eles vão ter se João não der a bola para ele? Que sentimento eles vão ter se ele der a bola para ele? Então, é um passo um pouco mais difícil, né? Que é a criança entender que o meu desejo ou o desejo do outro, né? Que os nossos desejos, se eles são realizados, eles geram um sentimento, uma emoção, que se eles não são, eles geram outro sentimento, outra emoção. Interessante você explicando isso, né? Porque eu tô me recordando aqui e pensando, né? Nossa, ninguém me ensinou isso mesmo. Eu nunca aprendi isso de fato. Eu aprendi isso no contexto social, mas não foi algo aprendido fácil, né? E a Raquel na live, no vídeo que ela fez, ela fala que ninguém é ensinado a ter inteligência emocional. Isso. E a gente só é ensinado a ter sucesso, né? Estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. E isso é muito importante, porque esse reconhecimento das emoções, né? Dos sentimentos, né? Da raiva, da inveja, do amor, né? Da vontade, enfim, enfim, tanto os bons quanto os ruins, é muito importante para todos nós aprendermos desde da infância. E quando a gente está falando de crianças, né, com desenvolvimento atípico, né, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, mais importante ainda, porque elas não vão aprender de maneira natural como eu e Amanda e você que está assistindo aprender.
Tem coisa Isso, que até hoje eu não aprendi, que eu acho que eu deveria ter sido treinada. isso. Mas é que eu até estava falando com a André agora. Ninguém me ensinou a cumprimentar quando chega num ambiente cheio de gente. Eu ainda não faço isso, eu preciso de treino. E as nossas crianças que têm um desenvolvimento atípico, né, já estão dentro do transtorno, elas vão precisar ser ensinadas passo a passo. Isso. E esse exemplo que a Amanda deu é muito interessante e chega a ser bem concreto, né? Isso, então assim, aí depois, então, é isso que a Paty falou, é esse processo. Então, assim, meu filho já tá identificando as fotos, já tá identificando as figuras, já tá entendendo situações que geram emoções dele em desenhos, em histórias. Aí eu vou para desejos que geram emoções, histórias, vida dele, atividade prática, ele se colocando no lugar, né? Você colocando isso de uma forma bem natural para a criança, mas também pode ser através de desenhos. Tem alguns livros, se você procurar na internet, tem livros que também trabalham essa questão da emoção. Então, depois desse processo todo, aí você tem que ver o quinto passo que eu coloco, né, aí imitando a Raquel, que seria um lugar de regulação para a criança. Então, né, é um lugar calmo, um lugar tranquilo, ou uma atividade que a criança gosta de fazer. Então, por exemplo, até agora eu esqueci de trazer para cá, mas assim, meu filho ele gosta de pular. Então, eu tenho um burrinho que ele pula nesses momentos. Ele gosta de uma piscina de bolinha, então ele vai para essa piscina de bolinha. Ele gosta de um lugar fofo, enfim, de um determinado bichinho, então ele vai com esse bichinho. Então aí você vai ter que conhecer seu filho, sua criança e propor esse lugar que a gente chama de regulação para a criança, com atividades que ela gosta, né? Um lugar de paz, tem gente que chama lugar de calma, mas a ideia desses lugares todos é isso, da criança se regular, dela entender o que ela está sentindo e propor atividades. Eu acho que é isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente pensa, né, nas nossas crianças, né, nas situações das birras, né, ela tá fazendo birra porque muitas vezes ela não tá entendendo o que está acontecendo. E a forma com que ela achou para se expressar foi a birra. Ou, por exemplo, né, durante uma briga de crianças, de amiguinhos da escola, ele sentiu raiva e bateu, né, no amiguinho. Então, ele não soube lidar com aquela situação. E ensinar a criança essa questão da regulação, né, de entender aquele sentimento, de saber que eu posso fazer determinadas coisas e outras eu não posso. Tudo isso tem que ser ensinado, né? Então, se eu estou com raiva e fiquei chateado com uma situação, eu preciso ensinar aquela criança a expor de uma maneira adequada. Isso. Né? Não Isso. com violência batendo, mas talvez falar o que aconteceu, e ainda nesse falar tem um outro porém, né? Que a criança precisa entender que ela pode machucar o outro também Com as falando. palavras, isso. Então, por isso que esse lugar de regulação, Complexo. esse lugar de regulação é para a criança entender o que ela está sentindo para depois ela vir expor, né? E aí o sexto passo, né, que eu coloco aqui, então depois de você já ter todo esse processo com a criança construído, já ter um lugar de regulação, é você construir com ela. Tem várias atividades, eu construí uma aqui, vou mostrar para vocês, vou virar a minha câmera, se eu descobrir onde, aqui. Que é uma zona de regulação, onde você vai mostrar os sentimentos. Então, aqui, zona rosa, né? Pode ser de qualquer cor. Então, aí aqui eu vou colocando alguns exemplos de sentimentos que a gente diz que não são bons, né? Então, raiva, gritar, reclamar. Aqui tem uma figura, aqui pode ser foto da criança com raiva, situações. E aí você coloca o que a criança precisa fazer. Né? Então é isso. Então ela já está nesse lugar, nessa zona de regulação. E aqui fica bem visual para você conseguir trabalhar com ela. Você está sentindo raiva, né? Você está gritando. Então o que você precisa? Respirar, ir para um lugar tranquilo, pedir ajuda, né? Aí o outro, zona amarela. Então medo, assustada, alguns outros sentimentos. A imagem e o que a gente pode estar fazendo. Aí zona verde, são sentimentos bons, né? Feliz, alegria, pronto para a lição, tranquilo, focado, obediente. Aqui tem a imagem, sempre com as imagens, com essa pista visual, né? E aí o passo a passo. Tem várias ideias. Você pode colocar, por exemplo, uma criança um pouco que já entende, mas você pode colocar o que ela sente quando ela tá nesse sentimento, quais são as sensações, os 5 sentidos dela, né? O que ela gosta de ver, ouvir, enfim. Aí, zona laranja, outros sentimentos, triste, doente, chateado, cansado, e aí a imagem, né? E o que eu preciso quando eu tô nessa zona, né? Nesses sentimentos. Então, também aqui fica uma forma visual um pouco mais claro, né? Para você ter nesse lugar
de regulação da criança para que ela possa entender o que que ela está sentindo e você ajudar ela a entender o que que ela pode estar fazendo. Isso, Então, nossa, ficou muito legal isso que você fez. Tá lindo. mas Parabéns. foi como a gente falou, né? Tudo é um processo. Eu não posso construir isso para o meu filho se ele ainda não consegue identificar. A minha gata tá querendo comer o seu pé. Se ele não consegue identificar as figuras, por exemplo, se ele ainda não consegue entender os Sim, sentimentos. Então, como a gente disse, no quadro de rotinas e também no quadro de recompensa, não adianta construir o quadro, não adianta você construir esse quadro de zona de regulação se não tem trabalhado todos os outros pré-requisitos, né? sim. Até mesmo essas estratégias de regulação, né? Tem que saber como o meu filho está entendendo, né? E aprendendo as coisas para eu poder mostrar para ele. Talvez usar também imagens, né? Do menininho respirando, para ele saber que ele precisa respirar, Respira. né? Ou Sim. quando ele está com um sentimento desse de raiva, pegar um objeto que acalma ele e segurar, né? Então, é isso, essa ideia, essa organização que você fez ficou muito legal. Isso, eu acho que ele é bem interessante, ele é bem prático, mas é isso que falou, você tem que construir conforme as questões do seu filho, ele é individual, né? Então você tem que ver o que ele gosta, o que que ajuda, quando ele tá com raiva, o que que ajuda. Aqui não precisa, né? Então esse daqui eu fiz com imagens, pode ser também, como a Paty falou, bem mais interessante. E agora caminhando mais pro final, que eu acho que a gente já tá se aproximando de 40 minutos, eu acredito. O sétimo ponto, que aí é mais complexo ainda, mas ele também ajuda muito, né? É desenhar, né? Pedir para a criança desenhar como ela se sente quando. Quando o seu irmão ou quando o amiguinho pega a sua bola, como você se sente? Aí desenha, né? Vamos tentar expor esse sentimento, colocar ele no papel, né? Um pouco mais concreto, né? Que a gente fala para adulto, escreve como você se sente para outra pessoa entender, né? Até a Rafaela falou, quando a gente tem esses sentimentos negativos, você falar pro outro como que você tá se sentindo, né? Você não lavou a louça, então eu me sinto cansada, eu me sinto sobrecarregada, porque, né? Enfim, ela fala pra gente fazer isso, né? O adulto, então a criança, claro, né? Depois dela entender todo esse processo, seria trabalhoso. Então, como que você se sente quando o seu amigo pega o seu brinquedo? Como que você se sente? E pedir para ela desenhar. E aí, por fim, né, que aí isso junta com os pontos que a Raquel fala dentro do sétimo passo, ela fala que precisa, né, conhecer as emoções, né? Ela fala da reflexão, então que eu acho que o exemplo para essa questão da reflexão é isso, pedir quando a criança souber, né, desenhar e externar como ela se sente em determinadas sensações. Raquel, ela falou, eu nunca tinha visto o quadro de regulação. Essa aí eu quero agradecer a tia Mariana, foi ela que trouxe, ela que me deu essa ideia do quadro de regulação. Eu achei que ele explicava bem, então achei muito legal também, eu adorei, Raquel. Então, a reflexão é com os desenhos. E o último ponto, que aí é o mais difícil, que a Paty falou lá no começo, a Andrea também falou aqui nos comentários, é entender, que a Raquel fala que é o entender o seu papel. O que eu trago para isso desse entender o seu papel? É da gente ensinar a responsabilizar os nossos filhos, as nossas crianças, pelas suas emoções, pelos seus atos e também ensinar os nossos filhos, responsabilizar ele a ter empatia pelas emoções do outro, né? Então, é um ponto bem mais complexo que requer todo esse trabalho das questões das emoções. Eu vou retomar rapidinho, só para a gente ir finalizando, que esse é o último ponto que eu tenho. Então, como que a gente vai ensinar, né, a criança a questão das emoções, né? Primeiro, temos que ser exemplo para a criança, então, né, o adulto, ele é o exemplo, então, como eu demonstro as minhas emoções. Eu tenho que ser um ponto de apoio para o meu filho, então eu preciso criar um vínculo emocional com ele para ele se sentir seguro comigo. Não podemos subestimar a nossa criança, o nosso filho, não podemos julgar e temos que ensinar eles a reconhecer, normalizar, identificar e entender as suas emoções. A gente faz isso começando com figuras reais, tá? Figuras de pessoas, pode ser da própria criança, pode ser do familiar. Depois a gente ensina a criança a identificar e nomear as emoções com as figuras, tá? Depois a gente ensina os desenhos de situações que geram emoções. Então, a pessoa ele está numa situação, o que ele sentiu quando ele estava na cova dos leões? Ele sentiu medo. Então, ensinar essa noção da criança entender as emoções em situações.
Depois, que é aquele que a gente fala que eu acho bem difícil, que é entender que os nossos desejos, eles geram emoções. Então, eles queriam a bola do João, né? Como que ele se sente se ele conseguir a bola? Ah, ele vai ficar feliz. E se ele não der a bola, como que ele vai se sentir, né? Depois disso, depois que a criança já tem todo esse processo, a gente escolher um lugar de regulação para a criança, um lugar de calma, de paz, onde a criança possa ir para entender o que ela está sentindo. Por fim, né, ali o oitavo, o sexto, a ideia que é a zona de sentimentos, que é o quadro que eu mostrei para vocês colorido. E depois a criança conseguir externalizar ou colocar no papel o que ela está sentindo. Então, ela foi para a zona de regulação, ela entendeu que ela está sentindo raiva, ela entendeu que quando ela sente raiva, ela precisa respirar, ela precisa de um abraço, ela precisa escutar uma música que ela gosta. Depois ela consegue falar, então eu estava sentindo raiva. Quando alguém tira minha bolinha, quando alguém pega meu brinquedo, eu sinto raiva, e ela entende isso. E aí, por Sabe último, o que? fala. Só lembrando de uma coisa, eu tô assistindo Grey's Anatomy e lá tem uma médica Asperger, né? O papel da personagem era esse. E ela fica frustrada com uma atitude de uma outra médica e ela fica extremamente com raiva. E aí ela vai numa sala e fala assim para outra médica: eu preciso que você me abrace. Porque isso é o que regula ela, né? É uma ação que Isso regula foi ela. ensinado, né? E ela soube pedir adequadamente para se acalmar. Então é exatamente isso, né? Isso mesmo, Paty. E aí depois você tem a parte que eu acredito que é mais difícil, que nós adultos temos essa dificuldade, que é responsabilizar a criança pela ação dela. Então, por exemplo, assim, a emoção dela foi raiva e ela bateu no amiguinho. Então, ela tem que ser responsabilizada pela questão de bater, que isso não é certo, que isso é errado, que ela, né, machucou o amiguinho dela. E aí, depois, ela tem que a gente tem que ensinar a criança a ter empatia pela emoção do outro. Que quando ela bate no outro, ela tá com raiva e ela bate no outro, e isso gera tristeza pro coleguinha dela. Então, isso é uma coisa mais complexa, mas que a gente precisa ensinar. Sim, e fazer esse ensino também para aquela criança que apanhou, né? Então, não só a reflexão para aquele que bateu, mas se o seu filho está no lugar daquele que apanhou, também fazer toda essa reflexão e fazer ele também a ter empatia pelo outro, né? Que é isso que a Raquel fala no vídeo, aí depois vocês assistem lá porque ela explica. Isso, é isso mesmo. Então, assim, a ideia da live de hoje era, a partir do vídeo da Raquel, que todo mundo tem que assistir, trazer algumas ideias de atividades práticas que a gente pode estar ensinando os sentimentos para os nossos filhos. Então, tem alguns livros também que falam sobre isso, historinhas que você pode contar para a criança. Mas aqui, acho que a frase que eu queria deixar para a gente finalizar, e aí depois a Paty finaliza, e a gente depois tem uma notícia, uma surpresa para todo mundo, que é as próximas lives. O que eu queria falar era que a inteligência emocional, ela nada mais é do que uma habilidade social da gente com os nossos sentimentos e emoções para a gente saber usar, identificá-los primeiro, né? E depois utilizá-los. Então, isso que é a inteligência emocional que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. São habilidades sociais de entender os meus sentimentos e emoções, entender, identificar e utilizar. Isso. E acho que complementando, né, que na intervenção precoce, esse ensino ele já se inicia, né? Então você, né, mãe, pai, né, que está aqui hoje ensinando para o seu filho habilidade do contato visual, habilidade de fazer pareamento de imagens, né? Habilidade de imitação, ou ainda, né, mais complexo, habilidade de diálogo, né? Começando o treino do intraverbal, essas são habilidades que às vezes a gente pensa que são muito simples, mas na verdade elas são muito complexas e são base para a gente poder depois ensinar todo esse processo que foi apresentado pela Amanda, né? E pela Raquel. Isso. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a Raquel pela aula dela, pelo vídeo dela. Foi muito importante. Acho que fez a gente, o que a Paty falou, nós não fomos ensinados sobre isso. A gente aprendeu ali na nossa rotina, no dia a dia, na nossa história social. Mas a gente tem como nós, né? Eu, a Paty, a Andrea, a Raquel, como profissionais e vocês, como pais, a possibilidade de ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar ele a entender, identificar e utilizar os sentimentos dele. Então, isso é muito importante, é uma oportunidade única que a gente tem. Então, acho que a gente precisa utilizar, tá? Muito obrigada, Raquel, mesmo.